Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre inequações modulares? Muito bem. Toda vez que a gente está falando sobre inequações e sobre módulos, a gente está pensando principalmente em duas coisas. Quando a gente está falando sobre módulo, a gente já viu que a gente está preocupado principalmente com a distância que você tem de um lugar até o outro, certo? Ou seja, o módulo de 4 vai ser 4, o módulo de menos 4 também vai ser 4. Por quê? Não existe distância negativa. E quando a gente está falando sobre inequações, a gente está pensando em desigualdade. Ou seja, vai aparecer para a gente, né, os sinais de menor, maior, menor ou igual e assim por diante. Beleza? Só que, quando a gente está falando sobre inequações modulares, a gente vai misturar esses dois conceitos. Ou seja, além da gente ter um módulo, a gente vai ter uma desigualdade. A pergunta que não quer calar é: como nós resolvemos esse tipo de coisas que você está vendo aí? Muito bem, é isso que a gente vai aprender agora. Para resolver esse tipo de inequação, a gente vai ver que elas vão estar separadas em dois tipos. A gente vai separar em inequações modulares, em que o módulo é menor do que o número, e as inequações modulares em que o módulo é maior do que o número. Beleza? Vamos ver primeiro o caso em que ela é menor. Elas são bem parecidas, então não precisa ficar preocupado. Quando eu falo que o módulo ele é menor do que o número, eu estou pensando nesse tipo de caso aqui. Ó. Você tem um determinado módulozinho, uma funçãozinha modular, que ela vai ser menor ou igual a um númerozinho qualquer, um número real qualquer. Beleza? Como que a gente vai fazer para resolver esse tipo de coisa? A gente vai transformar essa inequação em duas inequações diferentes. E a gente vai achar a solução para cada uma delas e fazer a interseção. Lucas, como assim? A ideia aqui é a seguinte: peguei essa nossa inequação aqui, que você está vendo na sua telinha, e vou transformar em outras duas. Como assim em outras duas? O que a gente vai fazer é, eu não tenho aqui módulo de x menos 3 e estou dizendo que ele precisa ser menor ou igual a 4, a gente vai fazer parecido com o que a gente fazia quando tinha equações modulares. Então, ou o x menos 3 ele precisa ser menor ou igual a 4, ou o x menos 3 ele precisa ser maior ou igual a menos 4. Daí você pode escrever dessas duas formas. Ó. Ou você vai escrever x menos 3 maior ou igual a menos 4, ou você vai escrever que o menos 4 precisa ser menor ou igual ao x menos 3. As duas formas estão corretas. Eu, Lucas, prefiro escrever dessa forma que você está vendo em verde na sua telinha. Beleza? Percebe o seguinte, muita atenção aqui. O que está mudando de uma para outra? Percebe que primeiro a gente deixou a equação original tirando somente o módulo, e depois a gente trocou o sinal desse número e trocou o nosso sinal de desigualdade. Aqui a gente tinha o menor ou igual, passou a ser maior ou igual, beleza? Essa vai ser a mudança que a gente vai fazer. Show de bola? Resolvendo essa parada aí, como é que a gente fica? Ó? A gente vai ter os dois casos, né? Primeiro, ou o x, o x menos 3 vai ser maior ou igual a menos 4, ou seja, o x vai ser maior ou igual a menos 1. Aqui é uma equaçãozinha que a gente já está acostumado, uma de primeiro grau. Ou o nosso x menos 3 vai ser menor ou igual a 4. Isso vai resultar para a gente que o x precisa ser menor ou igual a 7. E a nossa resposta precisa atender essas duas condições que a gente teve, essas duas inequações. A gente viu aqui que o x ele precisa ser maior do que o menos 1 e menor do que o 7. Ou seja, o x ele precisa estar entre os dois caras. Ele precisa ser maior do que o menos 1 e menor do que o menos 7. Beleza? Se a gente fosse generalizar isso para qualquer que fosse o caso, a gente está pensando em uma função modular que precisa ser menor ou igual a um valorzinho a, que é um número real qualquer. Beleza? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai escrever que essa função precisa ser menor ou igual ao valorzinho a, e a nossa função precisa ser maior ou igual ao menos a, ou seja, inverti o sinalzinho aqui e troquei o sinal do meu número real. Show de bola? Tranquilo? Vamos agora ao nosso segundo tipo de inequação modular, que é quando o nosso módulo ele é maior do que um número. Belezinha? Percebe o seguinte, ó, coloquei um outro exemplo para você, beleza? Módulo de x mais 4 precisa ser maior ou igual a 5, beleza?
A ideia aqui é mais ou menos a mesma que a gente tinha para o nosso outro exercício. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir em dois casos novamente. Primeiro caso, eu vou pegar esse meu número normal, tirando somente o modo, então vai ficar ó, x mais 4 precisa ser maior ou igual a 5. E no segundo caso, eu vou colocar a minha função modular, só que eu vou inverter a minha desigualdade, então se era maior ou igual vai passar a ser menor ou igual, e vou mudar o sinal do meu número real, então vai ficar menos 5. Show? Daqui a gente vai gerar, né? X mais 4 maior ou igual a 5, passando esse 4 para o lado de lá, a gente vai ficar com x sendo maior ou igual a 1. E aqui, passando o 4 para o lado de lá, vai ficar negativo, vai ficar menos 5 menos 4. Então, o nosso x vai ser menor ou igual a menos 9. Show de bola? Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o meu x ele precisa ser maior ou igual a 1, ou o meu x ele precisa ser menor ou igual a menos 9. Percebe que não tem uma interseção entre esses dois caras. Então, a minha solução aqui, ela vai ser um x que pertence aos reais, tal que o meu x ele precisa ser maior ou igual a 1, ou o meu x precisa ser menor ou igual a menos 9. Show de bola? Para esses intervalos aí, eu vou ter a minha inequação sendo satisfeita. Se eu fosse generalizar esse tipo de comportamento para o meu módulo maior do que o número, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando lá para o outro caso, né? O que a gente vai fazer para os dois tipos de caso é trocar esse sinal de desigualdade para a nossa segunda inequação e trocar depois o sinalzinho do meu número real, beleza? Se é positivo vai virar negativo, se é negativo vai virar positivo, beleza? Daí você talvez esteja pensando, Lucas, eu acho que você está dando um caso muito particular de inequações modulares, só quando a gente tem números reais. Concordo em parte com você. Só que, qual é a ideia por trás de modo em qualquer que seja o caso? É aquela que eu te falei no início do vídeo. Distância não pode ser negativa. Então, por isso, a gente faz os dois casos possíveis, ou seja, dentro do nosso modo, a gente vai poder ter valores negativos ou positivos, beleza? Então, a ideia por trás de qualquer que seja o caso vai ser a mesma. Por isso que a gente se concentrou principalmente naquele caso que eu mostrei para vocês, aqueles dois casos que são primordiais para a gente entender todos os outros. Agora, algumas informações importantes para você. Primeiro, se a sua inequação tiver parcelas dos dois lados, você vai fazer igual você fazia com as outras inequações. Passa tudo para um lado, principalmente para o lado esquerdo, que é como normalmente a gente faz, e a gente vai ficar com o zero do lado direito. Nunca, em hipótese alguma, multiplique cruzado, beleza? Toma muito cuidado com isso, nunca multiplique cruzado, você vai fazer o MMC, o que tiver que fazer, tá ok? Igualmente as outras inequações. Segundo ponto importante, fatore sempre que possível. Isso vai ajudar você a aplicar essa técnica que eu acabei de te mostrar, beleza? Sempre que possível você vai fatorar. E por último, se você puder esboçar as funções, isso vai sempre ajudar você a visualizar as soluções possíveis para aquele caso, ou seja, quando o módulo ele estiver aparecendo para você. Beleza? Lucas, quero ficar fera nesse assunto, mandar muito bem. Foca nos exercícios, faz bastante exercício, porque você vai ver todos os casos que isso vai aparecer para você na sua provinha. Faça bastante exercício, não deixe de fazê-los e no que precisar a gente está aí, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí